Na Los Angeles de 1985, enquanto Maxine tenta construir sua reputação como estrela de cinema adulto, ela acaba chamando a atenção de um serial killer apelidado de Night Stalker, que tem como alvo as jovens atrizes. Mas essa história é baseada num fato real ou não? The Night Stalker terrorizing Los Angeles. Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e no vídeo de hoje vamos falar da verdadeira história por trás de Maxine, que chega aos cinemas em 11 de julho. No elenco temos a volta da Mia Goth, que após sobreviver a um massacre 6 anos antes no filme X de 2022, agora ela se junta a nomes como Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Kevin Bacon, entre outros. Embora Maxine não seja uma história verdadeira, Mia Goth já revelou que ela mistura elementos de um caso da vida real que ajudou a fundamentar o filme. Segundo ela, abre aspas, não é apenas um grande filme de terror arrebatador que é puramente por valor do entretenimento, é enraizado em algo. A história do serial killer da vida real que eles se basearam foi a seguinte: o Richard Ramirez, que é apelidado de Night Stalker, ou seja, perseguidor da noite, que também na época foi chamado pela imprensa como Walker-in Killer, o visitante assassino, ou Valley Intruder, intruso do vale. Ele foi um criminoso que tirou a vida de pelo menos 13 pessoas na Califórnia em 1984 e 1985, o mesmo período em que Maxine se passa. No trailer a gente tem várias referências interessantes. Além da aparição do Bates Motel de Psicose, existe essa forte presença de um serial killer de registro Night Stalker. E apesar de muitos não conhecerem o criminoso anteriormente, logo se constatou que se trata não apenas de uma figura real, como seus piores atos aconteceram justamente na época que o filme se passa. O Ramirez cresceu em El Paso, Texas, em uma casa abusiva, e ele foi influenciado pelo primo mais velho, que era um veterano de guerra do Vietnã, que cometeu vários atos violentos lá. Ele mostrou a Ramirez fotos gráficas de mulheres que havia matado, e Ramirez mais tarde revelou que isso fascinou. Aí ele começou a usar drogas, álcool desde jovem, e testemunhou o mesmo primo matar e atirar na sua esposa. Depois de se mudar para Los Angeles em 1982, ele começou a abusar de substâncias e a cometer crimes, incluindo roubo e invasão a domicílio. Ele cometeu seu primeiro assassinato conhecido em julho de 1984, embora em 2009 seu DNA tenha sido ligado a um assassinato anterior em São Francisco, pelo qual ele nunca havia sido acusado. E a maioria dos crimes ocorreu lá em Los Angeles e subúrbios, onde ele invadia casas e agredia mulheres. E símbolos como pentagrama e outros eram frequentemente encontrados nas cenas de crime de seus atos violentos, bem bizarro. E a série de crimes de Ramirez ocorreu apenas alguns anos depois que outra série brutal de assassinatos abalou Los Angeles, em 1977 e 1978, porque o estrangulador de Hillside atacou nessa época. Depois se descobriu que esse estrangulador era na verdade 2 primos, que era o Kenneth Bianchi e o Angelo Buono Jr. Eles mataram 10 mulheres e meninas em um período de 5 meses, deixando muitos dos corpos na colina ao redor da cidade. Então foi uma época bem tensa lá nos Estados Unidos. E aí, voltando para o Ramirez, ele invadiu a casa de Inez Erickson e Bill Carnes, ambos sobreviventes do ataque. Erickson mais tarde conseguiu dar uma descrição detalhada de Ramirez e a polícia encontrou um carro que ele havia usado no assalto. E eles encontraram uma única impressão digital no carro e conseguiram o rosto dele e divulgaram a foto pela primeira vez em 29 de agosto de 1985. 2 dias depois, Ramirez volta para Los Angeles de uma viagem que ele tinha feito para o Arizona. Ele entra em uma loja de conveniências em East Los Angeles, onde ele viu uma foto de si mesmo em um jornal e fugiu. Ele tentou escapar, mas foi perseguido por vários moradores de Boyle Heights depois de tentar roubar um carro. Eles o detiveram e a polícia chegou mais tarde e levou ele sob custódia. É importante ressaltar uma coisa, para não confundir a Maxine do filme com uma das vítimas reais do serial killer, que foi a Maxine Zazzarra, que foi a 5ª pessoa a ser morta por ele, após ter sua casa invadida pelo criminoso. O ataque envolveu requintes de crueldade, com ele esfaqueando o cadáver da mulher e arrancando seus olhos antes de ir embora. O marido dela, Vincent, morreu na mesma ocasião. E aí, depois de ser preso, Ramirez continuou a fazer referência aos seus símbolos satânicos ao longo de seus procedimentos. Ele foi condenado em 89 por 13 assassinatos, entre outros crimes, e nunca mostrou nenhum remorso. Foi condenado à morte e passou vários anos no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin e morreu em 2013 de câncer. E para piorar, depois que ele foi capturado, ele passou por um extenso júri que acabou por condená-lo, obviamente. E seu trejeito provocador e desrespeitoso com os familiares das vítimas durante o julgamento é algo bizarro. Só que mais bizarro ainda é o que aconteceu lá, porque isso
rendeu olhares mais amistosos para o assassino. A Cindy Hedden, que fazia parte do júri, se apaixonou por ele, meu Deus do céu. Após dias observando atentamente as acusações, a moça chegou a preparar cupcakes com um cartão no topo escrito "Eu te amo". Ela acabou sendo ignorada posteriormente por ele, e depois dele ser condenado, em 89 ele passou a receber centenas de cartas mensalmente enquanto aguardava sua sentença de morte. Dentre as tantas mensagens de apoio, uma delas já chamava a atenção dele, que era de outra mulher já, uma Doreen Lioy, que é uma editora freelancer que começou a se corresponder ainda durante a prisão preventiva dele. Ou seja, duas mulheres se apaixonaram por esse cara, meu Deus. A mulher enviou 75 cartas a ele, sendo respondidas com frequência, e aí ela conseguiu uma autorização para visitá-lo no início da década de 90. E a aproximação deu certo. Em 1996, ambos se casaram em uma cerimônia dentro da penitenciária de San Quentin. E depois que oficializou a união, a mulher passou a ser a principal defensora pública do marido, né? Ela afirmou em diversos programas de TV que ele era inocente, tendo um lado frágil e vulnerável que requeria atenção. E aí eles tiveram direitos a visitas íntimas e a partir de 98 foram reduzindo gradativamente. E aí essa mulher virou aqui fora tipo uma estrela. Apareceu em diversos documentários, escreveu um livro intitulado Richard Ramirez, The Night Stalker, que foi um best-seller. E lembrando que ele tinha sido condenado ao corredor da morte, e isso conseguiu retardar o processo de execução dele até o século XXI. Por isso que ele demorou tanto para ser executado. E depois que ele morreu, de maneira impressionante, ela não apareceu para reclamar o corpo de Ramirez. E segundo um porta-voz de San Quentin, fazia 3 anos que ela não o visitava. E desde então, o paradeiro dela permanece desconhecido e ninguém sabe dela, né? Vai entender. A história de Ramirez foi contada várias vezes em documentários e histórias dramatizadas. Em 2021, a Netflix lançou o documentário Night Stalker, A Caça a um Assassino em Série, que dá uma visão aprofundada sobre os crimes dele e como os investigadores reuniram as evidências para identificá-lo. E 5 anos antes, a Lou Diamond Phillips retratou Ramirez no filme para TV O Perseguidor da Noite. Night Stalker também foi destaque em um episódio de séries de crimes reais como Mentes Criminosas, Nascido para Matar e Os Mais Perversos do Mundo, entre outros títulos. Já sobre o filme Maxian, ele encerra a saga que começou em Pearl, cronologicamente. Em entrevista, o diretor Ty West comentou sobre a possibilidade de um quarto filme, afirmando ter uma ideia que no futuro talvez possa acontecer. Claro, vai depender do sucesso deste filme. E lembrando que a história do longa, que é aguardada da sequência de X, A Marca da Morte e Pearl, a Mia Goth ela reprisa seu papel como Maxine e ela é a única sobrevivente de uma filmagem pornô que deu errado há alguns anos. E ela decidiu seguir sua jornada rumo à fama. Ambientado na Los Angeles de 1985, ela tem a oportunidade de brilhar e agarra com todas as suas forças. Mas enquanto isso, o misterioso assassino persegue as estrelas de Hollywood, deixando um rastro de sangue que ameaça revelar o passado sinistro de Maxine. Então sim, embora não necessariamente explícito, Maxine é baseado numa história real. E a crítica internacional já está compartilhando as primeiras impressões, utilizando palavras como singular e absolutamente fabuloso para o filme, além de inúmeros elogios à atuação da Mia Goth. No entanto, alguns críticos tiveram ressalvas sobre a trama. O Jeff Nelson, redator do Screen Rant, disse que Maxine entrega um estilo singular para a franquia, além de ter dado uma conclusão divertida com a ajuda do suspense policial dos anos 80. Ele diz que Mia Goth arrasa nessa batalha entre fama e infâmia, e ele diz que é o filme que menos gosta da trilogia, só que encerra tudo de uma forma elegante e sangrenta. Já o jornalista Jeff Conway, da Forbes, comentou que esse é um final perfeito para essa brilhante trilogia de terror, e Mia é uma verdadeira estrela. Ela é absolutamente cativante em todas as cenas em tela, e Elizabeth Debicki que tem uma atuação forte. Já o Andrew J. Salazar, da Disco Cine Filme, também resolveu contribuir com sua perspectiva sobre o longa, afirmando que a produção apresenta uma conclusão gloriosa e sangrenta, e ele fala que Ty West recorre aos temas recorrentes em todos os 3 filmes para dizer algo verdadeiramente valioso sobre o impacto do gênero terror no cinema. E além dos elogios feitos por críticos e jornalistas, o filme conquistou já uma impressionante avaliação no Rotten Tomatoes. Atualmente ele está com 89%, assim, carregando o selo Fresh. Então isso é um bom prenúncio para esse filme que está chegando aí. Mas e vocês? O que acham de toda essa história? Quais são as suas expectativas para Maxine? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!